Paz pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a parábola do filho pródigo e eu espero que essa reflexão possa ser de grande valia para vocês. A parábola do filho pródigo retrata a história de um jovem que chega ao seu pai e pede que ele reparta os bens entre ele e o irmão dele mais velho. Certo dia, esse filho mais moço, esse filho mais jovem, pega essas coisas que ele recebeu do pai e vai para longe e gasta tudo de maneira desenfreada, de maneira irresponsável. Até que sobreveio naquele país um momento de grande fome, e esse filho mais moço padeceu de fome. Ele, que não tinha que comer, foi pedir trabalho para um dos cidadãos daquela terra. E este, como diz no capítulo 15, este o mandou para os campos a fim de cuidar dos porcos. A gente pode perceber também, depois desse versículo 15, do livro de Lucas, capítulo 15, o versículo 16 vai falar que ele desejava alimentar-se das alfarrobas que era dado aos porcos, a comida que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. E no versículo 17 vai dizer o seguinte: Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Então ele percebe a situação dele. Ele percebe que os trabalhadores do pai dele, que estavam abaixo dele, tinham mais o que comer do que ele, que era o filho pródigo, que era o filho mais novo, que era junto com o pai dono daquelas terras. Ele chega a dizer para ele mesmo novamente: Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado de seu filho. Ele reconheceu a situação dele. Ele reconheceu o pecado dele. E ele volta para casa e diz justamente essas coisas para o pai dele: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor já não sou digno de ser chamado seu filho. O que o pai dele faz numa situação dessa? O pai dele poderia ter dito: Não, eu não te perdoo, não. O que você está fazendo aqui? Você é indigno, você não é um bom filho, você não deveria estar aqui. Por que você fez o que fez? Mas não foi isso que o pai dele disse. O pai dele poderia ter dito essas coisas. Mas no versículo 22, ele vai dizer o seguinte: O pai, porém, disse aos servos: Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Versículo 23. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. 24. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aí eles começaram a festejar. Então o pai, ele recebeu o filho dele, ele reconheceu a situação do filho dele, ele teve compaixão, misericórdia pelo filho dele. Da mesma forma, se nós formos aplicar essa parábola na nossa vida hoje, nós pecamos, Deus reconhece a nossa situação como pecadores. Ele reconhece que nós somos suscetíveis ao pecado, de que nós somos falhos, de que nós somos pequenos, de que nós somos ínfimos perante Ele. Deus reconhece isso. Ele sabe que estamos suscetíveis a errar a cada momento, a cada segundo, se nós não vigiarmos. Então Deus tem essa noção e Ele está sempre esperando. Há aquele momento em que nós pecamos e achamos que não temos para quem voltar. Aquele momento que nós pecamos e achamos que Deus nos esqueceu, de que Deus não vai ter compaixão, não vai ter misericórdia da gente porque o pecado que eu cometi foi muito grave, porque o pecado que eu cometi eu não pedi perdão naquele momento, então Deus não vai me perdoar. Deus está sempre de portas abertas. Assim como esse pai que recebeu o filho dele após ele ter gastado tudo que tinha ganhado do pai como herança, o pai dele o recebeu e ainda festejou junto com ele. Da mesma forma, nós achamos que Deus não está escutando a gente, de que Deus está em outra dimensão, que, sabe, Deus tem mais com o que se preocupar. Eu cometi os meus pecados, Ele não vai ter misericórdia de mim. Mas não, Deus tem sempre misericórdia. Deus, Ele tem compaixão com a gente. Ele reconhece as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros. Ele reconhece tudo isso. Então, temos sempre uma porta aberta para entrar. Temos sempre braços, temos sempre pés para nos jogar, para nos quebrantar, os pés de Cristo, os pés de Deus. Então, é isso que eu queria trazer para vocês hoje, de que Deus, Ele tem compaixão, de que Deus tem misericórdia, Deus é amoroso, e mediante a qualquer situação que nós nos metamos, mediante ao pecado que nós cometamos, temos sempre alguém para voltar, temos sempre braços nos esperando para que nós voltemos. É isso que eu queria trazer para vocês. Espero que vocês sejam edificados com essa palavra, assim como eu estou sendo edificado. E é isso. Obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos.